Agora sim, e falando em patrocinadores, vamos dar enfim o pontapé inicial no dia de hoje. Aqui na nossa plenária, o painel dos bancos vai ser mediado pelo presidente da ACREF, Tadeu Silva, por favor. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui para mediar o painel dos bancos. Eu vou chamar agora para participar do painel, primeiro aqui o Flávio do Banco BV. Por favor, Flávio, vem até aqui. Ricardo Bonzo, C6. O França, do Banco Itaú. Seja bem-vindo. O Wilson, do Banco Pan. André Novaes, Banco Safra. E o César Janiquian, do Santander. Bom, vamos. Olha aí, olha aí. Alô? Isso que é bom, né? Esse é o clima do nosso mercado, né? Isso é ótimo. Isso aí. Bom, vamos lá. É uma satisfação estar aqui hoje, convidado para presidir o painel, nesse evento maravilhoso, grandioso, que é a FENALTO. Agradecer aqui o Enilson, nosso querido Enilson, por ter me convidado a estar aqui, toda a diretoria da FENALTO pela realização desse evento. Bom, eu sou o Tadeu Silva, eu fui diretor da Omni Banco e Financeira por muitos anos, 30 anos para vocês terem uma ideia. Durante 24 anos eu fui diretor estatutário lá e fui presidente nos últimos 6 anos. E ali eu convivi com o mercado de veículos, foi ali que que eu descobri a minha paixão pelo mercado de financiamento de veículos. E foi ali que a gente construiu uma história muito boa, uma operação de atendimento para público de baixa renda, e onde eu trabalhei com grandes equipes e sempre colocando as pessoas no centro de tudo. E construímos ali uma história e uma instituição, uma cultura, que eu diria assim, diferenciada para o mercado. Estou aqui muito alegre de estar com eles que eram todos os meus concorrentes no passado, e hoje eu sou presidente da ACREF. A ACREF, para quem não conhece, ela é a Casa do Crédito ao Consumidor. E nós temos na ACREF um trabalho muito forte, muito intenso no mercado de veículos. Então eu estou na ACREF desde abril desse ano. E nesse tempo que eu estou na ACREF, o que nós fizemos, primeiro, até pelo meu estilo, meu jeito, eu montei uma equipe muito engajada, muito motivada, e nós estamos reposicionando a ACREF no mercado. Então a ACREF está hoje fazendo um trabalho de transformação, que é de juntar a experiência da instituição, da associação de crédito mais antiga do mercado, que é uma experiência de 66 anos, e trazendo junto com a modernidade de tudo que está acontecendo de novo no mercado
de financiamento. Então, como eu falei, a gente tem uma equipe muito boa lá na CREF e a gente está aí forte, trabalhando firme para que a gente possa cada vez mais estar tratando das agendas das operações de financiamento de veículos. Bom, vou começar então o painel aqui, vou me sentar, é lógico, né? Porque senão eu vou ficar aqui de pé e vou começar a fazer as perguntas aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia de como é que vai ser a dinâmica, eu vou fazer perguntas aqui para os nossos queridos. Eu vou começar pelo Flávio. Então, que ele se apresente aí e eu já vou começar aqui com a primeira pergunta para ele. Tem o painel aí que mostra o tempo? Tem, né? Está ali, né? Então vamos lá, pergunta para o Flávio. Vamos lá, Flávio. Queria falar um pouquinho com você sobre 2024. Sabemos que esse ano foi um ano muito bom para o nosso mercado. E a pergunta é, quais foram os principais fatores que impulsionaram o crescimento do mercado de veículos leves neste ano? Legal, então primeiro bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui mais um ano com vocês, prazer estar com o Tadeu mediano, com a turma toda aqui que a gente se fala bastante no mercado. E acho que a vantagem é que a gente consegue ter uma concorrência saudável, né? Todo mundo aqui é concorrente, mas a gente consegue se tratar bem e acho que mais do que isso a gente tentar também ajudar vocês a ter bons debates, boas conversas para pensar como é que foi o ano, mas também como é que vai ser o ano que vem. E falando desse ano, assim, realmente foi muito bom. A gente veio de um volume muito forte no mercado como um todo e teve alguns fatores que acabaram ajudando. A gente veio aí num pós-pandemia que tinha um crescimento muito forte do valor dos carros e a gente viu nesse ano uma estabilização. Então isso acho que ajuda os clientes, né, os vendedores a venderem, mas obviamente os clientes a comprarem dado isso. E aí o que a gente viu também foi um apetite dos bancos que tem muita relação com o cenário econômico. Então a gente veio num cenário já melhorando ali de 23 para 24, a gente teve uma estabilização na inflação, né? Chegou a ter obviamente alguma oscilação, mas a inflação já um pouco mais estabilizada, jogando os juros um pouquinho para baixo, e com nível de comprometimento de renda, que é a relação, né, da dívida versus a renda que a pessoa tem, também num patamar melhor. A gente, até 2023, estava com um crescimento importante do comprometimento de renda, e a gente viu esse indicador começar a ceder ao longo de 2024. Então, acho que juntando isso, um preço mais estável, com o apetite dos bancos, dado o comprometimento de renda melhorando, e o nível de juros estando controlado, isso ajudou a gente a ter um mercado de venda que cresceu 10% 2024 contra 2023 e com um nível de penetração de financiamento no total vendido maior. Então, está fechando acima de 30% de financiamento em relação ao mercado total, que fez com que o financiamento crescesse ainda mais. Então, o mercado como um todo cresceu 10% e o mercado de financiamento cresceu 20%. Então, a gente veio de um ano bastante forte, que naturalmente ajudou todo mundo aqui e ajudou especialmente os lojistas, aí, todo mundo que trabalha nesse mercado, a ter um bom ano. Muito obrigado, Flávio. Então aí eu vou continuando com o Bonzo, nessa mesma linha aqui. E você, Bonzo, fala para mim, os desafios serão os mesmos para o futuro? Você acredita que mudanças no comportamento do consumidor, especialmente relacionadas aos modelos de mobilidade, como veículos elétricos e compartilhados, deverão desafiar o modelo tradicional de financiamento? A pergunta é boa. Vou só fazer um parênteses aqui. Eu não vou repetir o que o Flávio falou, mas 2024 foi um ano bem importante para o C6. A gente se consolidou como um dos principais players nesse mercado. A gente conseguiu, de fato, finalizar nossa expansão territorial. A gente agora está operando o Brasil inteiro. E, de fato, a gente gosta dessa provocação aqui entre os nossos parceiros. E ter mais um player bem consolidado é saudável para a nossa indústria, traz mais oportunidade de crédito. E eu acho que isso é o que todos os revendedores aqui no Brasil esperam. Quando a gente fala de segmentos, locação, assinatura, venda, tem espaço para tudo, tem perfil de cliente para cada uma desses modelos. Eu acho que, se você olhar historicamente, o mercado de financiamento de veículos e de vendas, mesmo com as crises que a gente já enfrentou em 2008, 2012, ele é crescente, né? A nossa indústria é bastante resiliente, ela aguenta solavancos, né? A gente, de fato, tem sempre desafios a enfrentar aqui no Brasil, mas a gente mostra que a gente tem capacidade de adaptação, né? Não só os bancos, mas os revendedores, de adaptar uma política de crédito,
de adaptar os produtos que estão sendo ofertados, de adaptar a condição de taxa de juros. Eu acho que o revendedor ele vai continuar tendo um papel expressivo. A entrada do carro de assinatura, do carro de locação, que o cliente, não quero mais ter um carro, eu quero ter eu vou alugar quando eu precisar, isso muda só dependendo da fase da vida que o cliente está. Eu quero ver alguém aqui, na hora que a esposa engravida, precisa ir para o hospital de madrugada, tem que chamar um Uber para ir de madrugada. É fase da vida. Enquanto você está solteiro na balada, curtindo, você pegar um Uber para ir e voltar, legal. Né? Mais saudável, mais seguro. Mas muda-se as fases, muda-se as necessidades. Então, eu continuo enxergando aí para os próximos anos um crescimento do nosso mercado, da nossa indústria. O pessoal falando, a taxa de juros está subindo, a gente está vendo um cenário de inflação um pouco diferente. Aquilo que eu falei, a nossa indústria é resiliente. E nós, como sistema financeiro, a gente vai fazer os acertos que forem necessários para continuar fomentando um mercado de qualidade. Eu acho que esse foi um ganho importante até agora. A conscientização na qualidade da oferta de crédito na revenda é algo que maturou. Isso aqui ajuda bastante quando você olha os indicadores de inadimplência do mercado, né? O Flávio falou de comprometimento de renda, é fato, você vê uma diminuição no comprometimento de renda, mas você olhando para a inadimplência da indústria, a inadimplência cai também. Tem muito dedo do revendedor lá na ponta ao fomentar uma venda mais consciente de entrada, de parcela que de fato cabe no orçamento daquele cliente. Se a gente conseguir manter isso em ordem, nós, sistema financeiro, a gente vai fazer os ajustes que forem necessários para fomentar a venda no mercado e para que ela continue existindo e que os revendedores continuem com as estruturas que eles criaram, que eles expandiram, rentáveis, para ter uma perenidade maior. Muito bom, Bonzo. Eu acho que, só complementando o que ele falou de qualidade, de inadimplência baixa. Eu sempre gosto de uma frase que é a seguinte, que a produção alimenta o ego, mas é o lucro que alimenta a família, tá certo? Se não tiver lucro, todo mundo, e a gente sabe quando a inadimplência sobe, quanta gente sofre para poder resolver. E lucro não é só de banco, né? Lucro não é só de banco, é lucro de revendedor. Exatamente, né? é o lucro, a família são todos, né? Bom, vamos lá, França. Bom, perguntando para você, teve algo diferente no Itaú em 2024? Como foi para vocês esse ano? Houve influência de alguma tendência ou comportamento do consumidor que contribuíram para o resultado desse ano? Tadeu, primeiro, bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui das casas. Sem dúvida teve. Primeiro, 2022, voltando um pouco no tempo aqui, foi um ano bem difícil aqui para o setor, do ponto de vista especialmente de inadimplência e algumas reações que o mercado teve, do ponto de vista de balanço também para os bancos. Em 2023, nós tivemos que fazer uma série de mudanças para começar a ajustar esse modelo, mas a gente ainda entrou 2024 com uma necessidade de ajuste contínuo. E entendo que 2024 talvez tenha sido o ano que a gente fez a grande mudança desse negócio, especialmente sobre as escolhas de parceiros, que também foi muito relevante. Fizemos uma oxigenação muito forte na nossa base de parceiros. 2024, nós chegamos a ter um volume de descadastramento de revendas por mau comportamento muito forte. Isso fez uma grande mudança na nossa operação, mas, ao mesmo tempo, isso deu fôlego para que a gente pudesse impulsionar ainda mais os parceiros que escolhemos ficar. Então, é algo que a gente compreende que é relevante para o mercado, conseguir separar o joio do trigo, poder impulsionar cada vez mais os parceiros que continuamos com ele. E, evidente, você acabou de falar sobre lucro, rentabilidade. Essas duas coisas são muito importantes, né? Não só a margem, mas também o lucro dentro dos negócios. E quando você tem um balanço mais saudável, você tem maior capacidade de investimento. Então, investimos também bastante em tecnologia, em camadas de segurança para poder proteger os nossos lojistas, em jornada, para que a gente tivesse jornadas cada vez mais fluida. Então, sempre pensando numa cadeia de cliente final e de parceiro, com a melhor jornada possível, essas coisas conjuntas, né? Tecnologia, escolha do parceiro, maior investimento, maior capacidade de crédito, melhores taxas, mais
modelos de incentivo como o Speed. Então, todas essas mudanças fizeram com que a gente, em 2024, mudasse de fato de patamar, trazendo números e resultados históricos para o nosso setor, para o nosso balanço dentro do business da unidade de negócio do banco, assim como já propagamos aí para o mercado. Muito bem. Obrigado, França. Wilson, Fala, Tadeu. eu acho que deve ter alguma novidade aqui hoje do PAN, né? Por quê? Esse chapéu aí, vai mudar o nome? Não vai. Panamá, Pan-Americano, Não vai Panamá. virar. Não vai virar Esse Panamá. chapéu é o chapéu Panamá, não é o chapéu Panamá? Não vai, até porque o chapéu Panamá é fabricado no Equador. Aí, Não boa, é você genuíno. sabe, hein, Wilson? Não é genuíno, então o PAN vai continuar PAN. Não é da indústria nacional Boa. seu chapéu? Hã? Não é da indústria nacional seu chapéu? Ele Esse é aqui é. importado? Esse é. Esse é importado? 100% nacional. Entendi. Mas o Panamá. Fabricado aqui em São Paulo essa semana. Diga-se de passagem, eu queria que viesse um tamanhozinho um pouco maior. Eles esqueceram que tem muito nordestino na minha equipe. E aí, de fato, eu até consegui encaixar, mas tem gente na minha equipe que está tentando até agora. Olha o bullying. Bom, vamos lá, Aí. Wilson. Então, aproveitando aí que você está com o chapéu, e a gente falando de 2024, para quem você tiraria o chapéu? Eu tiro o chapéu para todo o nosso mercado de veículos, assim como eu tiro para todos os bancos que, com certeza absoluta, lutam diariamente para oferecer sempre o melhor serviço. Como o Flávio bem trouxe aqui, apesar de concorrentes, a gente está sempre se falando e a gente se respeita muito dentro desse mercado. E o mercado precisa de players como a gente aqui dentro. Então, de fato, eu tiro o chapéu para todos os anos com que eu tenho trabalhado com esse mercado, que é um mercado apaixonante, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, um segredinho que eu aprendi durante esses 40 anos de mercado. Todas as vezes que vocês escutarem que o mercado vai ser, que o ano vai ser desafiador, escutar da gente aqui, o ano vai ser desafiador, entenda, vai ser muito bom. Vocês vão vender carro a dar com pau. Isso é o que vocês têm que entender e realizar. E quando vocês escutarem que o ano vai ser muito difícil, bem difícil, é porque vai ser bom. Então, vai estar sempre bom. Eu acho que vender carro nesse país, ele é muito mais do que uma necessidade. O brasileiro compra carro muito mais por sonho, por empolgação, por desejo. E tem uma carência muito forte ainda dentro desse mercado. Por isso que eu acho que o 2024, para a gente, para o mercado como um todo, ele foi muito bom. E a gente dizia aqui o ano passado que ia ser desafiador. Por isso que foi muito bom, ao final das contas. Todo mundo financiou muito, todo mundo vendeu muito, e a inadimplência correspondeu muito acima da nossa expectativa, que ela caiu bastante, o que fez com que o nosso apetite aumentasse dentro do mercado e contribuísse fortemente para que vocês vendessem mais carros. Isso não vai ser diferente em 2025, não vai ser diferente. Desde que você cuide bem do seu negócio, desde que você olhe para o seu negócio e faça sempre a diferença. Entenda, realize uma coisa, a água que afunda o barco é a que está dentro, nunca a que está fora, tá? Então, cuida para não entrar água dentro do teu barco e, com certeza, você vai ter um 2025 espetacular. Olha a PDD aí, né? A PDD ajuda, afinal da conta ajuda, porque traz mais responsabilidade para o crédito. Exatamente, é a água que está dentro do barco. É isso aí. Vamos lá, muito bem, Wilson. André, o Wilson falou que quando fala que vai ser desafiador, porque vai ser bom, né? Então a pergunta é sobre o ano bom que ele falou. Quais são os desafios que você vê para o próximo ano? Como possíveis oscilações da taxa de juros, a própria inflação, e como isso poderá impactar as condições de crédito para os consumidores. Essa que o Wilson falou, se for ruim, como é que você fala? O cenário vai ser desafiador, não sei o quê. Se for desafiador, é muito bom. Ontem Se a for gente- ruim, é bom. Só que na verdade a pergunta é uma terceira, que foi o que ontem estava o ex-ministro da Economia com a gente aqui, o Levi, e ele está dizendo que o ano que vem vai ser bom. E quando diz que é bom, como é que vai ser? Espetacular. Vai ser espetacular. Então, Maravilhoso, né? porque é óbvio que o Levi falou ontem um pouquinho que pode ter umas nuvenzinhas ali de inflação e tal.
Mas, no fundo, eu acho que o mercado, com exceção assim, de poucos momentos no mercado, talvez lá em 2011, 12, a gente teve uma crise no crédito de veículos muito, muito grande, houve um exagero enorme de planos sem entrada e tal. Naquele momento, em seguida, que eu assumi a diretoria do Santander na época, e até hoje, eu acho que o mercado tem operado num ponto de equilíbrio de crédito muito, muito importante, o que dá sustentabilidade para qualquer tipo de cenário, essa que é a verdade. E num cenário bom vai surfar também. Então, eu não acredito em rupturas de, olha, puta, o dólar vai explodir amanhã e o mercado vai parar, isso. Porque, de fato, tem muito do que o Wilson falou, o consumidor gosta de carro e tudo mais. Agora, pode ter tendências de subida e tendências de caída. A gente viveu uma tendência de subida grande esse ano, muito impulsionada por um momento onde, de fato, os bancos tiveram um resultado muito bom nas carteiras de inadimplência, acho que todo mundo aqui concorda com isso. E, por outro lado, tinha um consumidor muito confiante, né? E esse consumidor confiante, com estabilidade de emprego e tal, foi para as lojas renovar seu carro e tudo mais. Eu acho que o cenário para 2025 não é muito diferente disso, né? Eu acho que a gente tem uma curva ainda num ritmo bom ainda. Eu não acredito em grande mudança. Agora, de fato, essa questão do dólar, ela cria uma nuvenzinha de, olha, se vier uma inflação um pouquinho mais alta, você vai ter uns juros um pouquinho mais altos, você vai para um carro um pouquinho mais caro, e isso pode reverter um pouco essa tendência. Mas isso acontece ao longo do tempo. Não é, em janeiro a venda cai 40%. Não existe isso. Existe mudanças de tendência que podem ocorrer. Ainda não estão consolidadas, mas nesse momento eu acredito muito num cenário muito positivo, e do nosso lado, lá do Safra, a gente vai estar ajudando o mercado a surfar essa onda que a gente está acreditando fortemente, especialmente no mercado de multimarca. Tenho certeza que a gente vai ter um ano para estar aqui ano que vem, falando de novo de um ano bom. É nesse cenário que a gente está trabalhando. E vale salientar que a nuvem pode estar mais pesada, ela vai gerar no máximo uma turbulência, né? E turbulência na aviação, ela assusta para burro, mas não derruba a aeronave. Mas só assusta. Eu lembro, é engraçado que você falou isso, mas eu lembro que mesmo na pandemia, no auge da pandemia, a gente brincou naquela história do troca com troco, né? Que era um pouco assim, o cara, naquele momento, ele precisava de dinheiro, precisava de liquidez e tal, aí começou a ter troca com troco, começou a brincar, que o cara tinha que dar um downgrade no carro. Então, para cima e para baixo, negócio vai ter. Sempre, sempre. É o que a gente falou da adaptação. O mercado se adapta e se ajusta. É por isso que vai ser bom sempre. Caminhão de melancia. Começa a andar, chega lá bem justinho lá no final. Ajusta tudo, né? Bom, vamos lá. Cezinha, vamos uma pergunta para você. Bom, falamos bastante presidente, aqui. calma. Seja bondoso comigo, igual você foi bondoso com a turma aí, hein? Serei, fica tranquilo. César, para você tá fácil. Depois dessa onda de otimismo aqui do Wilson e do André, cabe é só você colocar a cereja no bolo aqui. Já chamei você até de Cezinha, pô. Vambora. Você acha que eu não vou ser bonzinho com você? Vambora. Vamos lá. Eu quero falar com você sobre tecnologia. E aí eu quero saber se você acredita que a adoção de novas tecnologias e estratégias digitais influenciaram na experiência do cliente e melhoraram a competitividade no mercado este ano, 2024? Tadeu, obrigado pela pergunta, dando bom dia a todos novamente. Eu sei que eu sou o último a que responder e muitas coisas que eles falaram, eu acho que talvez eu vá repetir. Abraço para a turma aqui do lado de cá. Uma das coisas que ajudou também o ano de 24, na verdade 23, o final de 23 e 24 muito forte, também foi, eu super concordo com o que a turma falou, o que o Flávio falou no começo, e reforçar um ponto que o André comenta no final, que quando você tem um índice de confiança do consumidor melhor, você tem uma qualidade de clientes melhor visitando as lojas. Isso também ajudou muito o mercado em 24. Você tem ajuste das carteiras dos bancos, mas você também, o que ajudou foi um bom trabalho, um bom serviço de vendas feitos pelos nossos lojistas, aproveitando melhor os bons clientes que voltaram ao mercado para poder trocar seus veículos. Isso ajudou bastante.
a gente fala bastante, não teve muita mudança no apetite dos bancos. O que também teve foi uma mudança do perfil dos clientes que vieram para o mercado em 24. O perfil dos bancos, do apetite, ele é mais estável. O que tem é a qualidade do cliente que vem buscar efetivamente negócio, trocar seus bens. E a questão da tecnologia, ela é bastante importante, porque você percebe sim que está tendo uma mudança no modelo de compra do consumidor, no modelo de venda por parte dos lojistas. O consumidor ele quer mais comodidade, o consumidor quer buscar o veículo na sua casa, quer buscar uma comodidade de testar o seu crédito sem ter que estar na loja, ou ele quer ter a comodidade de tentar fazer negócio onde ele estiver, não necessariamente na ponta. E a gente sabe, ontem teve um painel bastante legal internacional aqui com outros players, tinha da Austrália, da Espanha, Estados Unidos, acho que tinha da Alemanha, da Europa. E em todos os lugares você percebe que o perfil de compra do consumidor passa por algum tipo de tecnologia que permita ele buscar o seu carro onde ele estiver, entender muito do que ele está adquirindo, a jornada de financiamento, tentar estar conectada nessa jornada digital. Então, a questão da tecnologia, ela não será, ela já é. Ela já está presente, e aí, se vocês me permitem, os colegas, ela está presente na jornada de todos os bancos. Todo mundo tem aqui a sua jornada digital, cada vez mais o nível de investimento, que foi o que o França falou, as carteiras ficam boas, a gente começa a botar mais dinheiro ainda, investir nesse negócio, e os bancos que aqui estão gostam desse negócio. Aliás, ter aqui 6 grandes bancos, fora os que não estão, mostram a maturidade do negócio de financiamento e de comércio de veículos no Brasil. A gente fala da competição, é uma competição super saudável e só tem fera aqui, principalmente aí, tem muita gente boa atendendo o mercado de financiamento, que mostra que o mercado brasileiro está muito maduro. Então, se vocês tiverem a curiosidade, e se vocês forem para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Ásia, não tem muita diferença de tecnologia que é aplicada lá com que é aplicada aqui. O que mostra que o mercado brasileiro está super avançado, está super dinâmico, e está preparado para poder adotar qualquer mudança de tecnologia que surja no mercado. E os lojistas saibam que eles têm aqui, aí falando em nome do setor, se vocês permitirem, os amigos, que a gente também vai estar preparado para poder oferecer a vocês as melhores soluções que vocês façam mais negócio. Porque a gente não é colega, não, a gente é amigo mesmo, porque amigo se xinga, a gente se pega aqui, viu, gente? Não é só essa simpatia toda aqui, não. Aqui atrás a gente se pega assim e dá uma espetada no outro, não é? Acho que o Flávio fica rindo para mim o tempo inteiro. O Flávio quer me pegar toda hora. O Wilson, a gente dá risada. Aqui o pau tora aqui, viu, gente? Vocês estão muito bonzinhos aqui em cima hoje, viu? A educação, né? A gente deixa o bastidor. Educação só aqui, né? Lá atrás o pau come, né? Tem que manter a postura, né, gente? Ô, Tadeu, mas sabe um negócio para complementar do César aqui que eu acho que é legal? Porque ele falou muito, realmente, todo mundo está super evoluído, a gente tem tido jornadas cada vez mais digitais e integradas, mas assim, o que é legal para a gente é que não adianta só a gente estar evoluído e evoluído, inclusive, em relação ao que o pessoal está fazendo lá fora. Na verdade, o consumidor ele não olha para o mercado de veículos só, ele olha para o mercado de consumo como um todo. Então, a boa experiência que ele tem para usar o celular, a boa experiência que ele tem para comprar no marketplace, ele quer replicar isso na hora que ele vai fazer a compra de um carro ou que ele vai fazer a utilização daquele carro. Então, o nosso desafio aqui não é só a gente como concorrente ou colaborando em algumas coisas do mercado. É como é que a gente consegue espelhar coisas que acontecem no varejo, coisas que acontecem em outros setores no Brasil e fora, porque o consumidor está olhando para outros segmentos e o consumidor ele olha para o mundo como um todo, não só para o Brasil. Mas, Flávio, eu falei a parte boa da tecnologia e eu acho que a gente tem que ter equilíbrio nas nossas falas. Eu entendo que também a tecnologia avançada que a gente está colocando também está trazendo um tema um pouco mais latente que eu acho que impacta todo o mercado, é que a tecnologia está também permitindo, e a gente tem que ter muita atenção, o mercado como um todo, os bons lojistas e todos os bancos aqui, termos atenção que também a gente pode estar abrindo portas e a gente tem que fechar portas que a tecnologia abre para possíveis fraudes digitais. Isso nos preocupa bastante, que o processo facilitado na jornada digital tenha aberto espaço para fraudes digitais. Isso nos preocupa bastante. Aí é o contraponto da tecnologia que eu gostaria de fazer aqui. Agora, desculpa, Tadeu, só um complemento também que eu acho bacana, em duas coisas que os colegas trouxeram. O primeiro, sobre o fato do César ter comentado aqui, né, 6 casas aqui representando, mas tem outros bancos aqui também que estão no mercado. Esse é um mercado de concorrência perfeita.
Porque você tem um volume de player elevado, você tem funding no mercado suficiente para isso, e você tem casas muito maduras. Então, faz com que todo mundo esteja o tempo inteiro com investimento, inteligência suficiente para buscar os melhores níveis de tecnologia que esteja no Brasil ou no mundo. Agora, é fato que tem esse risco, algumas tecnologias do que a gente embarca, e a tendência é que os demais embarquem também por encontrar alguma eventual solução importante, seja para melhorar a relação de despesas e receita, né, como melhorias de custos operacionais, mas também algumas a gente abre algumas fragilidades. Mas eu tenho certeza que todos estão observando em conjunto, assim como também os revendedores, um formato melhor de construir um guarda-reio, né, para que você tenha a segurança necessária, e uma vez alguém encontrando, os demais também terão capacidade de apoiar e seguir isso. Vai lá, Tadeu. Bom, vamos lá. Estava falando com o Bozo aqui. Pouco antes, a gente estava comentando sobre essa questão das fraudes. Então, eu queria aproveitar e fazer Tadeu, uma deixa eu pergunta. falar agora. Puxa o microfone mais perto da boca, que está baixo. Ou usa o do Wilson aí, ó. Tá ruim. Alô. Bem melhor. Bom, vamos lá. Estava comentando aqui o seguinte, um pouco antes falando com o Bonzo sobre essa questão de fraude. E aí eu quero aproveitar e já emendar uma pergunta para ele, que é como ele vê os bancos digitais, né, e se ele vê se os bancos digitais eles se tornam mais vulneráveis por conta dessa questão da tecnologia, né? Se eles são mais vulneráveis do que os bancos tradicionais, tá? E quais estratégias vocês lá, no caso do C6, adotaram e utilizam para mitigar a fraude? A gente mudou um pouco da ordem da pergunta para aproveitar os ganchos aqui que são muito bons, né? O ponto que o André trouxe da digitalização, trazer um flanco de abertura aqui para possíveis fraudes é bastante relevante. A gente, e assim, André, só fazer uma ressalva, bom, André não, desculpa, o Cezinha. O Brasil, se você for para fora, você não vai ver nada parecido com o que a gente tem aqui de processo de formalização, tá? A gente está anos-luz na frente de qualquer país do mundo com relação à simplicidade de formalização um pouco burocrática e segura. Acho que fraude é um tema que permeia a fala desse mercado há décadas, há muitos anos, né? O fraudador está sempre buscando novas oportunidades. Nós somos um banco digital, a gente nasceu digital, né? Mas eu acho que todo mundo que está nessa mesa aqui se digitalizou no tempo por questões de custo e, inclusive, por questões de segurança. A tecnologia também te traz possibilidade de melhorar a segurança. Se você olhar, fazer um flashback aqui de um ano, o que todos esses bancos aqui implementaram com relação à segurança na esteira é um negócio fenomenal. Biometria de vendedor para logar no sistema, biometria do cliente, geolocalização de loja, geolocalização de onde o cliente está, você fazer leitura da foto da placa para saber se ela foi adulterada ou não, para evitar que você pegue uma adulteração. Inclusive, vou deixar um recado aqui para os portais que estão aqui presentes. Melhora a segurança de upload da foto, não deixa os caras copiarem foto. Tem muito fraudador que usa o portal como meio para copiar a foto de um carro que está anunciado no portal de vocês, para adulterar a placa e usar ele numa operação fraudulenta. A gente, assim, eu invisto horas semanais com o time de fraudes do banco, achando onde é que estão as brechas e como é que a gente pode fechar essas brechas. A ideia não é burocratizar, mas a ideia é trazer segurança, mantendo o processo simples e eficiente que é entregue hoje na ponta. E aqui, o revendedor tem uma parcela grande de responsabilidade. A fraude não existe se ele tiver processos de controle e equipes bem treinadas na ponta, né? Vendedores bem orientados com relação a checar a documentação do cliente. De fato, aquele cliente foi à loja, aquele cliente foi abordado, ele está no ponto de venda, tem uma responsabilidade grande lá. Eu vou aproveitar o gancho aqui para falar. Todo mundo sabe do Renave, certo? O Renave, o Detran, principalmente o Detran de São Paulo, está começando agora no comecinho de janeiro, passa a ser obrigatório para as revendas operarem dentro do Renave. Apesar de muita gente achar que o Renave veio simplesmente para falar, vamos querer agora tirar dinheiro da margem que ficou aqui na loja, cara, vocês têm que olhar isso por uma outra ótica. O Renave traz segurança para o processo de venda, para o processo de formalização de financiamento. Você está integrado ao Renave, certo? Primeiro, vai dar mais segurança para as esteiras que os bancos oferecem hoje, porque eles vão fazer uma série de checagens lá dentro, certo? Que os bancos fazem hoje de forma complementar. Segundo ponto,
as esteiras estando mais seguras, das revendas que estiverem usando o Renave, a operação vai ficar mais barata. Mais barata porque a gente vai poder deixar de fazer uma série de checagens dentro dos bancos. Isso aqui reverte em redução de taxa para a ponta. Redução de taxa quer dizer mais venda. Uma venda mais segura representa mais disponibilidade de crédito. No final do dia, mais venda para você, revendedor. Mesmo que venham essas nuvenzinhas em 2025 que está falando, a gente com um processo de crédito mais seguro, mais barato, a gente faz o efeito anticíclico de crise. A gente consegue realmente criar aqui fomento suficiente para manter o mercado em crescimento, que é o que todo mundo que está aqui nessa sala busca. Então, Tadeu, tecnologia, assim, ser um banco digital não fragiliza, certo? Ajuda porque a gente tem que pensar em tecnologia para aplicar na esteira e sempre pensando em não burocratizar ou piorar o que é colocado hoje à disposição do cliente. Todo mundo que está nessa mesa aqui pensa isso dia e noite. Agora, tem que lembrar que a ponta, a venda é feita lá na revenda, é feita no Corban, e ele tem responsabilidade também em ajudar na mitigação de fraude. A responsabilidade de todos, né? A gente é uma indústria. Exatamente. E assim, eu falo isso há anos e todo mundo escuta. O banco, ele é meio nesse processo. Ele é meio de fazer com que o cliente adquira um veículo. A loja é o protagonista nessa história toda. Como protagonista, ela tem papel forte. Então, a gente é uma indústria, não é banco ou loja. É E nessa conversa. Banco e loja têm responsabilidade em garantir a redução e mitigação de fraude. Muito bom. Vamos lá, Flávio. E a gente falou aqui sobre a experiência do cliente, você mesmo falou sobre a questão do aplicativo, tá? Do que o cliente percebe, né? Eu sei que o resultado da corretora dentro do BV, ele é muito representativo e tem sido muito representativo aí ao longo desses anos. Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como os lojistas e os clientes percebem o valor gerado pelos produtos de seguros oferecidos pela corretora? Legal. Acho que esse é um bom tema para dizer. Mudou da água para o vinho aqui a discussão, né? A gente está passando por vários temas diferentes. Eu acho legal a gente falar de seguro, porque assim, o mercado brasileiro está amadurecendo. Acho que naturalmente isso a gente está fazendo. E, obviamente, a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade, com suitability, de vender produto correto para a pessoa correta. Agora, um negócio que é muito legal, que o produto seguro, de fato, ele ajuda em vários aspectos. Tá? E eu acredito, de verdade, imagino que todo mundo aqui vai concordar, que, assim, que no fim das contas é uma venda que é boa para o cliente, que é boa para o lojista e que, naturalmente, é boa para o banco. E aí, por que eu falo isso? Para dar um exemplo. O seguro é um negócio muito importante para o BV, assim como é para cada um dos bancos que está aqui. A gente pagou mais de 120 milhões de sinistro só esse ano, aqui nos últimos 12 meses, na verdade, um pouquinho mais do que esse ano. E o que a gente vê é o benefício que isso traz na ponta, porque quando você paga um seguro porque a pessoa perdeu o trabalho, você sabe que você está ajudando aquela pessoa a passar por um período de dificuldade, isso naturalmente segura a inadimplência, segurando a inadimplência, o lojista fica com uma carteira mais saudável e o banco também. Então isso ajuda a segurar a inadimplência, que é um grande fator aqui que preocupa todo mundo, né, dos bancos. E isso pode ser ou porque ele perdeu o emprego, ou porque a pessoa, eventualmente, né, teve uma morte na família, né, que causa, obviamente, um trauma. Então, assim, tem vários itens no seguro que isso acaba protegendo muito a carteira. Então, acho que é um negócio que é legal, o mercado está evoluindo, acho que cada um de vocês está evoluindo também. E por isso que eu falo que esse tripé aqui positivo, que ele é bom para o cliente, para vocês, revendedores, e para o banco como um todo. Então, que bom que a gente está fazendo e, obviamente, vamos sempre tomar o cuidado na qualidade de venda. Mas é interessante como tem um potencial gigantesco ainda para a gente continuar vendendo produto de qualidade para as pessoas corretas. Muito bom. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho aqui e vou falar de sustentabilidade, que eu acho que é uma coisa muito desafiadora e importante. E eu vou fazer a pergunta para o França aqui. Bom, nós temos certeza que a evolução das regulamentações financeiras e ambientais serão maiores e desafiadoras aí para o futuro e principalmente já no próximo ano. Então eu queria saber de você como o setor e principalmente o Itaú estão se preparando para atender às novas exigências legais e
promover o financiamento de veículos de forma mais sustentável? Bom, como empresa, o Itaú se declara bastante em todos os lugares do mundo, assinando o Tratado de Carbono Zero. Recentemente, a gente conseguiu uma marca importante como banco, que foi um volume de 400 bilhões destinados a créditos considerados sustentáveis, créditos que, de alguma maneira, estão ligados a projetos sustentáveis. Essa era uma marca que a gente pleiteava chegar em 2026, chegamos em 2024, e, baseado nisso, já lançamos um novo desejo, uma nova meta, que é atingir, até 2030, R$ 1 trilhão de investimentos em projetos verdes. Especialmente no setor de veículos, a gente tem observado vários projetos ligados a taxas diferenciadas para veículos que são movidos também à parte elétrica, seja ele híbrido ou 100% elétrico, mas também a gente tem buscado projetos que a gente possa neutralizar carbono, ajudando o ambiente que a gente vive. Ontem, eu estava ouvindo aqui a economista, inclusive, que o César estava em conversa com ela, e ela citou de uma maneira engraçada, eu gostei, que ela falou: a gente mora numa bolinha dentro do planeta, né? Que essa bolinha está entre 7 e 8 bilhões de pessoas. E se a gente não começar a olhar para isso com um nível de responsabilidade mais elevado, em algum momento a gente vai pagar essa conta, vai virar um efeito estufa muito grande. Então, acho que tem um papel de responsabilidade muito importante do setor aqui, para cada vez mais tentar neutralizar os efeitos que o nosso mercado cria do ponto de vista, eu diria que, da parte ecológica, né, da parte ambiental. Agora, a gente também tem algumas questões aqui sociais importantes e de governança também muito importantes, quando a gente fala do ISG, né, que é do ESG. Então, da parte social, esse projeto, esse mercado, ou melhor, automotivo, ele gera um volume de empregos muito importante no Brasil. É uma cadeia muito rica, uma cadeia muito forte, então a gente também tem esse papel de responsabilidade na geração de empregos e estabelecer benefícios sociais. E de governança, vários dos colegas aqui também trouxeram, são casas muito bem regidas do ponto de vista de governança de balanço, e cada um tem cuidado para que isso permaneça, para que a gente tenha créditos também sustentáveis, carteiras de créditos sadias e robustas aqui para o mercado. Posso só complementar, França? Eu super concordo com o que você fala, mas eu acho que um tema bem mais presente e sem muita necessidade de viagens, a questão da sustentabilidade do ESG, que também está sendo muito falado, está muito presente no nosso dia a dia, quando a gente também coloca muito em voga o tema da responsabilidade na concessão do crédito. A gente também tem uma responsabilidade enquanto casas financeiras, e eu acho que também os lojistas, que quando a gente faz esse binômio comercialização de veículos, a gente tem que ter muita atenção no crédito que a gente está concedendo, porque tem a ver também com o tema de educação financeira. A gente também tem que ter atenção naquele crédito que a gente está concedendo, para ver se a gente às vezes pode estar empurrando aquele cliente para uma situação de aperto financeiro no curto prazo. Então, a gente também tem, e a gente tem feito isso, e aí não está ligado simplesmente à questão da sustentabilidade, do verde, e etc. A questão do ESG tem a ver com governança social, que é um tema do S, e que é um tema muito presente de como a gente aplica essa questão da boa concessão de crédito para dentro do patamar que o cliente está capaz de assumir. E essa responsabilidade também parte dos bancos, mas os bancos não fazem isso sozinho, né? O Bonzo falou um pouco, né? Hoje em dia, hoje não, desde sempre no Brasil, existe aquela questão de ver se a prestação cabe naquele orçamento familiar. A gente tem que ter um pouco de cuidado, senão a gente já está empurrando o cliente para uma situação que vai contra o ESG, a letra S do social. É muito importante, César, você falar sobre isso, porque realmente, essa é uma das bandeiras da CREF, é um dos pilares da CREF, que é da gente trabalhar para que a gente tenha um crédito sustentável, ou seja, um crédito consciente para que o mercado seja sustentável. E que quando a gente fala de mercado sustentável, é justamente pensando nessa questão do S, do social, que é a gente olhar para o cliente de forma que a gente não leve para ele um problema
e a gente sabe hoje a quantidade de inadimplentes que a gente tem no nosso país. Então, Tadeu, Tadeu, sou eu. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Eu acho que a pauta é relevante e o que o César trouxe, a sustentabilidade tem muito a ver com perenidade. Quantos revendedores a gente tem hoje aqui? 12 mil, mais ou menos, o número que eu tinha escutado. É isso, Nilson? Os 12 mil revendedores estão aqui, convidados? Me Hoje, falaram público. até 15 em 3 dias. 13 mil. É. A gente tem perto no Brasil, a gente deve ter o quê? Total 30, de revendedores? 30 mil? 35. Multiplica o número de pessoas que dependem desses 30 mil revendedores, que dependem dessas pessoas que estão nessa sala. Eu vou polemizar um pouco aqui a conversa, porque a sustentabilidade é algo muito importante na relação crédito-parcela do cliente e assim por diante. Tem uma prática que acontece no mercado, eu sou veemente contra e eu vou expor aqui, certo? Porque ela afeta a sustentabilidade. Parcelamento de entrada na maquininha de cartão de crédito. Isso é um câncer, tá, gente? Assim, revendedor que acha que isso ele está ajudando o cliente, ele está destruindo a capacidade financeira do cliente. Ele está pondo uma parcela que não cabe no bolso do cliente. Quando a gente avalia crédito no banco, a gente avalia um crédito na comprometimento de renda dele oficial e assim por diante, considerando que ele deu uma determinada entrada. Quando o parcelamento é feito no cartão, você vai somar a parcela do financiamento mais uma parcela maior no cartão de crédito dele, e isso, a médio prazo, é muito ruim. A gente não cria um círculo virtuoso no nosso mercado, a gente começa a criar um círculo, na verdade, de destruição de capacidade de renda e de disponibilidade de renda do cliente. Isso reverte-se em aumento de taxa e redução de crédito disponível. Então, assim, fiquem muito atentos com a tentação de parcelar entrada na maquininha de cartão de crédito. Inclusive porque eu vi, semana passada, empresas pagando retorno no parcelamento que está sendo feito na maquininha de cartão de crédito até até R12, tá? A maquininha. A gente já passou dessa época, gente. Isso é ruim para a indústria que a gente está inserido. Eu não sei se os colegas têm a mesma opinião ou não, mas esse é um problema que, a médio prazo, vai virar contra nós. Mas é importante que você está falando que isso é uma questão de consciência. E é o crédito consciente que a gente tem que dar se a gente quer ter um mercado sustentável e um mercado perene. Porque o mercado sustentável perene, todos ganham. E o que você falou, alguns ganham imediatamente, mas não no longo prazo. Exatamente. Bom, Wilson, agora a pergunta para você, eu estou com o seu microfone, eu te devolvo em seguida, tá? Wilson, falando aí para o ano que vem, você que sempre tem uma carta na manga aí, né? Uma carta não, um baralho inteiro. O homem tem um baralho, parece um cassino, sai carta de quanto é lado aí. Então, a pergunta para você é assim, qual é a estratégia do PAN aí para 2025? E qual delas você pode compartilhar com a gente aqui, que vai ampliar, sustentar o mercado de financiamento de veículos para o ano que vem? Antes de entrar de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma referência ao que Bonzo trouxe na questão de fraude e Renave. Eu acho que é um tema muito vivo no nosso dia a dia e que penaliza muita gente essa questão de fraude. E, de fato, o fraudador evolui, né? E evolui numa velocidade impressionante. A gente começa a botar barreiras aqui e aparece coisa nova, barreira e aparece coisas novas. Recentemente, nós criamos a geolocalização do veículo. Investimos forte para encontrar a geolocalização do veículo. E ela é muito simples. O cara tem que tirar foto do carro, chassi, placa, essa coisa toda, e a gente encontra onde o carro está dentro da loja. E essa semana eu peguei uma fraude e fui lá e eu digo, tem que respeitar esses fraudadores também, que os caras são muito espertos. E aí, você pega lá, está lá o carro financiado e o geolocalização me dizia que estava dentro da loja que fez o financiamento. E diga-se de passagem, já havia fechado as portas também essa loja, o cara era um aventureiro de mercado, já tinha saído. E aí a gente foi olhar, ele conseguiu colocar uma placa em cima do chassi e tirar foto desse chassi adulterado. Mas ele colocou de tal forma que era imperceptível quando você analisava a foto. Você não conseguia ver. O que a gente encontrou? Porque era um Audi e na Audi ele tem um número sequencial além do chassi.
Você olhar todo o áudio, ele vem lá um número de série que tem lá A03, A04, alguma coisa assim, que distingue aquele ano que foi fabricado e aquele modelo. E por isso que a gente viu que, de fato, aquele chassi não pertencia àquele carro. Mas o resto estava tudo perfeito, tudo muito bem feito, e a fraude aconteceu. Então, eu acho que isso, de fato, penaliza muito a operação, que termina penalizando mais o mercado. Porque quanto mais segura for a operação para o consumidor e para a gente, mais crédito vocês terão no mercado. O crédito responsável, é verdade, e a gente já apanhou muito com o crédito irresponsável. Volta aí 2009, 2010, a gente brigava pelo CPF e não pelo crédito. Cansava de dizer assim, olha, o crédito é bom ou é ruim? Eu não quero saber, o cara morreu, bota um aval, se estiver quentinho, bota o aval e vamos fazer. Era assim que os bancos... Mas era assim que se brigava no mercado. Era assim que se brigava. Eu lembro muito bem dessa época. Pra cima. Joga as fichas pra cima. Se cair assim, tá aprovado. Se cair, tá negado, né? Danilo era campeão nisso. Danilo fazia muito disso. Cuidado, hein, Ricardinho. Vai que ele faz lá, hein? Tem pergunta de lojista aí, Félix? Tem? Então solta a primeira aí, por favor. Olá pessoal, Gabriel da Condor Veículos, também estou como vice-presidente da Agência Auto aqui em Brasília. Em relação à elevação das taxas de juros, qual o impacto para o mercado, principalmente no ano que vem? Posso ir nessa? Salvar aqui os colegas. Bom, taxa de juros, né? O mercado está oscilando bastante, especialmente nesse momento. Vou usar aqui as analogias de alguns dos colegas que falaram sobre desafios e que desafios é bom, uma nuvenzinha. Eu acho que, no final, tudo está dependendo bastante aqui do arcabouço fiscal, mas a expectativa de juros futuro para o ano que vem é um pouco mais alto. Sendo um pouco mais alto, naturalmente, a gente pode ter as elevações de taxas na mesma frequência que isso possa vir a acontecer. Mas eu concordo com os colegas aqui que citaram desde o início. Acho que 2025 vai ser um mercado de estável para crescente. Acho que numa ordem aí de 6%, é a nossa opinião aqui como Itaú. Então, acredito que as elevações de taxas deverão acontecer dependendo do cenário do arcabouço, pode sim ou não. O controle de inflação também vai ser super importante para essa questão, mas acho que o mercado continua crescendo. Posso complementar aqui, Tadeu? Assim, falando do mercado como um todo, a gente viu o crescimento da taxa de juros, a gente começa a fazer o orçamento em agosto lá no banco, acho que todo mundo começa a fazer isso também, a gente tem a discussão ao longo de setembro, outubro e assim vai até dezembro. A gente viu um crescimento importante, a gente começou lá em agosto com juros futuros, e a gente olha muito para os juros futuros de 2 ou 3 anos, que é o prazo médio das operações que a gente acaba fazendo, a duration médio. E a gente começou em agosto na casa de 11,5, a gente, mês passado, estava na casa de 13, por conta do arcabouço, acabou chegando em 14. Esse é o maior tema de preocupação. O mercado vai ser bom ano que vem? Acho que a tendência é ser positivo. Só que, naturalmente, terminar um ano com 13, com 14, indo para 15, isso preocupa mais, porque, no fim das contas, pega no bolso do cliente. O que a gente tem que olhar é quanto que está onerando, qual que é a parcela média, e subir a parcela média tem uma preocupação do qual que é o nível de aprovação, especialmente nível de inadimplência. Então, acho que o convite até para a gente pensar junto vamos ter um bom ano que vem. E o cuidado que a gente tem que ter conforme a taxa cresce, naturalmente os bons clientes saem, a gente estava falando um pouquinho disso no começo, e aí o mix de clientes piores ele pode aumentar. Acho que então o convite é assim, os bancos vão olhar muito para isso, acho que todo lojista aqui também cuidado para garantir que de fato a gente faz a aprovação e a gente vende para os bons clientes, que acho que ninguém está aqui só por um ano, a gente quer ter um 2025 bom, mas olhar para o 25, 26 e 27 com perenidade. Eu vou complementar o que o Suchek trouxe. Diálogo. Vamos conversar. Taxa de juros aumentando, é fato. Tira um cliente melhor do mercado, fica um cliente mais mediano. Importante a gente ter conversa. Associações, os revendedores, com o nosso time comercial, para a gente achar as alternativas para conseguir manter nível de aprovação de crédito. Não caiam na tentação de tentar burlar os processos de crédito dos bancos. Os bancos sabem, quando estão aprovando um crédito, a capacidade financeira que aquele cliente tem. Você tentar burlar o processo de crédito, você vai acelerar o processo de restrição a crédito, gente. Não é isso que a gente quer. Então, taxa de juros, acho que estamos mirando aí uns 14% de Selic, é o que o mercado está esperando. De fato, é um nível maior, mas como a gente falou, nossa indústria é resiliente, ela se adapta, certo? E para acelerar a adaptação, a melhor forma é diálogo, é conversar.
conversem com os nossos gerentes, com os nossos operadores que estão na ponta ali atendendo vocês. A gente tem toda a flexibilidade, a indústria tem essa flexibilidade de construir condição de crédito e financiamento adequada para um momento específico de demanda ou um momento específico de taxa de juros do Brasil, certo? Não tentem fazer algo que a médio prazo vai acabar prejudicando você mesmo como revendedor com uma restrição de taxa de juros, uma taxa de juros maior ou com uma restrição a crédito. Fazer só uma observação. De fato, a gente olha o DI futuro, ele cresceu aí de 9 a 14. Vai. Você trouxe algo mais recente a partir de 11, mas ela chegou lá a 9. Mas eu acho que o meu tempo de mercado também me traz algum conforto, porque se eu voltar no tempo, eu trabalhei com Selic a 3.620. Nós estamos falando de 14. Eu não vou ter medo de uma Selic de 14, mas nem a pau. Para quem olhou para 3.620, numa hiperinflação maluca que o país vivia na década em 89, e a gente continuou operando. 6 meses de financiamento, prazo máximo, né? Continuou tendo 3 meses de financiamento. Eu acho que esse foi o maior desafio, quando você só podia dar em 3 meses. Teve cédula 63. Hã? Teve cédula 63 para escapar dos 6 parcelas. Mas bem lá na frente. Antes a gente teve que reaprender a dar crédito. Você olhava para um cara que queria financiar 100% de um carro. Vocês estão falando isso, está descendo lágrima do Enilson, está descendo lágrima do Luiz Otávio ali no fundo. Os caras estão lembrando da época deles, pessoal. Calma. Gente, vale olhar, vale. Só não vale se assustar muito com isso, tá? 3.600, 3 meses e teve adaptação. Aliás, criou-se Tadeu, alternativas, que a gente está falando, a indústria resiliente. Eu queria propor um desafio para 6 casas aqui. Vamos a gente lá. podia fazer um bolão. Quanto que a gente está prevendo crescer o mercado ano que vem? Aí a gente vê o ano que vem, a gente vê quem acertou mais, ganha um prêmio. Sei lá, o Enilson dá um troféu, alguma coisa. Excelente. Santander, 8 a 10%. 10%. Você aumentou o número, hein? Aumentei porque me mandaram agora, Flavinho. Mas o César colocou um range aqui, ó. Ele falou para acertar o número e ele colocou um range de 8 a 10. É igual o governo, é banca. É bolsa, ele tá igual bolsa, ele tá comprando. 8%. 8%. Eu achei que era para acertar na música, eu tinha em mente 11,75. Oxi. 73, não, né, fala Wilson? abaixo que se Alex tiver vai aumentar a meta, hein? Pera, eu não entendi o que você falou. 8%. 10% aqui. 11,75, olha só. Eu espero que eu erre. A gente está projetando 4,5. Tá bom. Não, é que se você errar, o Anota orçamento aí, tá Nilson. batido, Tá né, gravando, né? Tem que anotar aí para... Flávio, eu também espero que você erre. Espero que o Flávio negocia bem o orçamento. Você fez em quantidade ou em dinheiro? Quantidade. Não, o Flávio falou 4, o Felipe da B3 começou a chorar. 4 não. Faltou o André. Eu falei. Falou? Tá 12. 12, ó. 12. 10. França. 6. Pô, que bom, hein? Todo mundo otimista. Iniciem os aí. jogos, então. Vamos financiar. Vamos passar uma mensagem de Excelente, otimismo hein? pro mercado, né? Bom, agora é o seguinte, esse bolão aqui que você está falando, tem que colocar dinheiro, tá? E eu vou ser o responsável de pegar esse dinheiro, Não. tá? A gente e pega- doar para uma instituição beneficente. A gente tá bom? pega uma caixa de vinho dos vinhos bons do Flávio, que eu sei que ele Tá tem guardado ótimo. lá em Alphaville, e a gente faz essa doação. Faz um leilão desses vinhos bons dele aí. Ótima ideia. Bom, Leilou gente, aqui no ano que vem. eu vou encerrar. Estamos aqui bem em cima do tempo. Foi um papo muito legal com esses meninos aqui, né? O Wilson falou dos 3.000 e pouco aí. Eu também lembro muito bem, então, os meninos. Achei legal o que o Bonzo trouxe aí de ter novos entrantes no mercado, isso é muito importante. E foi uma satisfação, muito obrigado, Enilson, de estar aqui coordenando esse painel. Então, em nome da CREF, eu agradeço a todos vocês e muito obrigado. E vem aí a próxima, uma palestra de perspectivas econômicas, tá bom? Vamos ver se Muito ele vai obrigado, dar um gente. crescimento Valeu. para vocês do França. Né, França?